Glória a Deus. Vamos receber o servo do Senhor que vai trazer a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Hoje não é, elas caíram aí, botei ali em cima aí, acho que misturou, eu acho que é a minha. A hora que eu fui pastar o culto, aí elas caíram. Pastor, o senhor tem visto o cooperador Darlan? Glória a Deus, graças a Deus. Saúde a todos na paz de Cristo, amém? Deus abençoe. Uma vez, só uma vez. Quando eu sonhei com ele estava tão atribulado. Ele estava atrás de falar com o senhor no sonho, ele estava assim, bem atribulado. Aí eu perguntava ao irmão Jorge, vocês ficam assim congregar, aí o irmão ficava só calado. O irmão Jorge não falava nada, ficava só calado. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Provérbios, a palavra em Provérbios capítulo 28. Provérbios 28? É. Versículo 13. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube, Palavras de Vida, da nossa página Jesus Fonte de Vida. Não pode se esquecer de se inscrever também no canal do nosso irmão Isaac. Isaac tem um canal, viu, meu Deus? O canal Isaac e o vídeo, só que ele não está fazendo vídeo nenhum. Então, o canal vai ser meu. Tem um canal no YouTube, Isaac. O canal dele é o que ele faz? É ele montando play, é ele brincando com os carrinhos dele. Sabe o nome dos carrinhos tudinho. Eu vou escrever no teu canal, viu, sabe? Vou mandar o link para a irmã dele, ela vai escrever teu canal, viu? Ó, deixa eu falar uma coisa. Tem alguns carrinhos que é de número, que eu lembro, só que às vezes eu não lembro. Tá bom. Eu tenho que lembrar. O papai vai pregar a palavra agora. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Somente até aí. Bendito Deus eterno, soberano e maravilhoso Pai. Eu quero te agradecer, Deus Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. O Senhor conhece com profundidade o nosso deitar e levantar, as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. Então fala conosco nessa noite, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus seja. Deus abençoe. Podemos assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos estar falando um pouco aqui nessa noite sobre a misericórdia de Deus diante da confissão do homem. Quando o homem confessa, se humilha diante de Deus, ele alcança misericórdia. Deus, quando ele faz um homem, ele já faz um homem dotado de faculdades mentais, emocionais, psicológicas. Ele conhece a fundo o homem. E ele sabe que o homem, ele tem as suas falhas, os seus defeitos e os seus erros. A prova é que quando ele acha Davi, e ele diz: eu tenho achado Davi um homem segundo o meu coração, ele já sabia que Davi, ele ia adulterar. Ele já sabia que Davi ia premeditar a morte do seu leal soldado Urias. Deus não falhou em escolher Davi. Não. Ele já conhecia Davi.
Ele já sabia que Davi tinha as suas fragilidades, limitações e erros. Todavia, o que fica bem claro é que Davi, ele era um homem quebrantado. Ele era um homem que se humilhava diante de Deus. Ele reconhecia o seu erro, a sua falha e o seu pecado. Ele não ia contra Deus, ele não resistia a Deus. Não. Saul, ele foi repreendido pelo profeta, e em vez dele se humilhar, em vez de Saul descer diante de Deus e se humilhar, ele se exalta. Era Samuel dizendo para Saul: tu pecou, tu errou. E Saul dizendo: não, Samuel, quem está errado é tu. Eu executei o dito do Senhor, eu fiz o que Deus mandou. E Samuel dizendo: obrigado. E Samuel dizendo: não, você não fez o que Deus mandou. Você não completou a obra. Deus dando a Saul a chance dele se humilhar, dele confessar o pecado dele, e Saul não queria. Ele simplesmente resistiu. Se você ler 1 Samuel capítulo 16, capítulo 15, você vai ver a relutância de Saul em se dobrar e confessar que tinha errado. Ele resiste e não quer confessar o erro dele. Já Davi, quando ele foi repreendido por Natã, ele se joga ao chão e se humilha, e se quebranta diante de Deus para alcançar a misericórdia. A misericórdia, ela triunfa no juízo quando o homem se humilha diante de Deus. Quando o homem resiste e não quer confessar o pecado, não quer reconhecer que ele está errado, aí vai se cumprir na vida dele o que diz Provérbios 29. O homem que muitas vezes ele é repreendido e ele endurece a servir é os lombos. Ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. Porque Deus me escolheu já sabendo que eu sou um pecador. Deus te escolheu já sabendo que tu é uma pecadora. Deus nos chamou já sabendo que nós ia pecar. Ele já sabia. Agora, quando o homem peca e não quer admitir que pecou, que errou, e se humilhar para que ele alcance a misericórdia de Deus, aí a situação vai ficar difícil para o lado dele. Porque Deus é brando, Deus é misericordioso para aqueles que se humilham. Humilhai-vos perante o Senhor, disse Pedro, né? Capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago vai dizer que Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Por quê? Porque quando o homem ele se prostra diante de Deus e confessa o erro dele, o pecado dele, Deus é brando para com ele e o perdoa e o restitui. Nós temos mais dois exemplos, fora o exemplo de Davi, que pecou e se humilhou e alcançou misericórdia, o exemplo de Saul, que não quis reconhecer que estava errado. Nós temos o exemplo de Manassés, e nós temos o exemplo do rei Uzias. Duas histórias completamente diferentes. Olha, Manassés começa mal e termina bem, porque ele era um rei perverso, sanguinário, ruim. Manassés cometeu atrocidades terríveis diante de Deus. Ele é colocado na relação dos reis mais maus da história de Israel. Era terrível Manassés. Mas quando ele estava no cativeiro,
que ele se humilhou, Deus aplacou para com ele a ira. E perdoou Manassés, o restituiu. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus, ele confessou. Já Uzias cresceu assombrosamente, prosperou, a sua fama voou, ele se agigantou. Muitas pessoas tropeçam e caem, não é porque são pequenos. Muitas pessoas tropeçam e caem, é porque são eu já preguei essa mensagem, nós temos essa mensagem também gravada no nosso canal. A pior anomalia do homem hoje é que ele não sabe gerenciar o próprio sucesso. Ele cresce e não sabe gerenciar o próprio crescimento. Por que é que Deus muitas vezes, ele não vai fazer determinadas coisas na vida das pessoas que pedem? Pelo simples fato delas não terem capacidade de gerir, de administrar. Como é que Deus ele vai entregar na mão de uma pessoa, colocar na mão de uma pessoa um salário de 20, 30 mil reais, se com R$1.000, R$1.500 ela não é fiel a Deus? Ela não sabe gerenciar R$1.500. Tem pessoas que usam a desculpa, que já está defasada essa desculpa. Rapaz, eu não sou fiel a Deus porque eu ganho pouco. Não. Ser fiel no pouco e sobre o muito, eu te colocarei. Então, a pior anomalia hoje na vida das pessoas é que elas não sabem gerenciar o crescimento e o sucesso delas. Então, Deus não vai dar algo para uma pessoa que ela não tem capacidade de administrar. Uzias cresceu, se tornou grandão. Só que quando ele se agiganta, quando Uzias se agiganta, irmão Merida, ele pega o incensário e ele entra dentro do santuário, no Santo dos Santos, aonde não competia ele entrar, só os sacerdotes, filhos de Levi, descendentes de Arão, que podiam entrar. Ele vai com o incensário lá dentro e quer queimar incenso perante o Senhor, ofício que não competia a ele. 80 sacerdotes vêm após Uzias e diz: Uzias, sai daí, não compete a ti fazer isso daí. Aí, em vez de Uzias descer, reconhecer que estava errado, se humilhar e pedir perdão, ele se revolta contra os sacerdotes, ele se ira contra os sacerdotes. E uma vez se irando e se revoltando contra os sacerdotes, a Bíblia diz que a lepra pegou nele na hora. Abriu a lepra na testa dele na hora. E o texto é claro em dizer que morreu Uzias leproso. Um cara que começou a reinar, se não me falha a memória, com 12 ou 16 anos, prosperou, cresceu, ficou famoso, ficou poderoso, mas não soube gerenciar o próprio crescimento. Não soube gerenciar o próprio crescimento. Por quê? Porque não foi capaz de confessar o pecado ali diante dos sacerdotes e dizer: puxa vida, eu estou errado mesmo, eu vou sair daqui de dentro. Ia arrancar algum pedaço de Uzias? Não ia. Muitas pessoas estão morrendo hoje, não é porque pecou, estão morrendo porque não quer confessar o pecado. Porque uma coisa é a pessoa pecar, se arrepender do pecado, confessar e se retratar. Outra coisa é a pessoa pecar e ficar reincidindo no mesmo erro sempre, não quer confessar o pecado. Eu já conheci pessoas que pecaram, confessaram, se restabeleceram, recomeçaram, e Deus tem abençoado e vai continuar abençoando. Mas também já conheci pessoas que pecaram e não quiseram confessar o pecado, não quiseram reconhecer e morreram de uma forma trágica. Morreram de uma forma trágica. Aí eu pergunto: qual a diferença dos pecados desses homens? Davi fez pecado, Davi cometeu pecados horríveis, sim ou não? Sim. Sim. Então que é pecado pior que o adultério?
Adultério é um pecado terrível. É. Davi cometeu os dois, para mim, Davi cometeu os dois piores tipos de pecado. As consequências são mais avassaladoras, que é o homicídio e o adultério. Pega um copo para mim, meu filho. Ele cometeu um homicídio e cometeu um adultério. Terrível. E Deus não perdoou. Deus não retirou as consequências. Alguém pode dizer assim, pastor, mas Deus puniu. Claro que Deus puniu. É a lei da física, toda ação tem uma reação. O cara roubou, depois se arrependeu, pronto, está arrependido, mas ele tem que pagar pelo erro dele. O cara matou, está arrependido, Deus perdoa, mas ele tem que pagar pelo erro dele. É a consequência do erro. É a consequência do delito. Obrigado. Nada. Por isso que o melhor caminho para alcançar diante de Deus a misericórdia é o que disse aqui o sábio rei Salomão: confessar e deixar, que alcança misericórdia. É o melhor caminho. Deus é perdoador. Deus perdoa. Se você traçar um paralelo rápido entre a história de Davi e a história de Saul, não difere. A diferença colossal é no comportamento de Davi diante de Deus e no comportamento de Saul diante de Deus. Um confessa, se humilha, se arrepende, e o outro não quer se arrepender. Manassés matou os próprios filhos, fez coisas terríveis diante de Deus, era macumbeiro, feiticeiro, todo tipo de coisa ruim, fez Israel tropeçar diante de Deus, e lá no cativeiro se arrependeu, se humilhou, e Deus se aplacou para com ele, perdoando ele. Uzias era um rei amado, respeitado, querido, pecou, não quis se arrepender, e Deus puniu ele com uma lepra que o levou à morte, porque ele não quis se arrepender. Então vou ser bem claro: o que está matando as pessoas hoje não é o pecado que elas têm cometido. Não é. O que está matando as pessoas hoje é a incapacidade de confessar o pecado. De reconhecer que pecou, que errou. Descer diante de Deus e admitir que falhou. E recomeçar da forma correta. Porque é isso que Deus quer do homem. É arrependimento. Quebrantamento, reconhecimento. Porque Deus conhece a minha estrutura e a tua estrutura. Sim ou não? Sim ou não? Deus conhece o seu coração. Sim. Deus conhece a minha mente. Deus conhece a sua mente. Uma coisa boa, irmão, que tem em mim, em você, que Deus colocou, que é o tribunal dele em nós, é a nossa consciência. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a nossa própria consciência nos acusa. A nossa própria consciência, ela fica martelando e nos acusando, apontando que nós cometemos um erro. Se isso acontece com você, levante as suas mãos para o céu e glorifique o Senhor, porque isso é bom. Isso é bom. Triste, muito triste, era se você cometesse um pecado e não sentisse um pingo de remorso. Aí que seria extremamente perigoso. É o homem cometer o pecado, cometer o erro e dizer: eu não fiz nada, não aconteceu nada. Isso é normal.
É normal. É aí que mora o perigo. Tá? Então a reflexão dessa noite é o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para o homem. Ela depende da sua confissão e do seu profundo arrependimento. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Nunca queira encobrir um pecado. Nunca queira varrer para debaixo do tapete. Ah, pastor, mas o que eu fiz foi muito feio. Não importa, confesse que é melhor. Já teve pessoas que veio conversar comigo, que confessaram o pecado para mim e disseram: e aí, pastor, o que eu devo fazer? Confesse. Ah, mas eu não posso. Negativo, tem que confessar. Tem que confessar. Mas se eu disser, vai fazer. Não. Tem que confessar. Adulterou? Tem que dizer que adulterou. Mas se eu disser para o meu marido, negativo, tem que abrir a boca e falar. Vai varrer? Vai debaixo do tapete? Vai esconder? É pior. É pior. Porque se confessar, Deus vai lá, perdoa, abraça, alcança misericórdia. Se encobrir, a espada vem de uma forma avassaladora, meu irmão. Vem quebrando tudo, despedaçando tudo. Como dizem por aí, um dia a fatura vem e o saldo vem alto, meu irmão. A fatura do pecado, quando chega, encobriu, escondeu, varreu para debaixo do tapete, não quis admitir, um dia a fatura chega. Quando a fatura chega despedaçando, é tudo, meu irmão. Quebrando, é tudo. Por isso que o melhor caminho para a restauração é a confissão. É a confissão. Deus restaura matrimônio, Deus restaura casamento com a confissão. Deus restaura a vida espiritual. Eu já vi pessoas que estavam prosperando espiritualmente, financeiramente, crescendo de uma forma assombrosa, mas pecaram, tiveram vergonha de confessar, seguraram ali dizendo que não tinham pecado, tendo pecado. Demorou um dia, 2, 3, os meses se passaram, aí de repente a fatura chegou. Aí quando a fatura chegou, a casa caiu, e caiu mesmo feio. O negócio foi feio. As consequências veio como se fosse um tornado, um furacão, que vem arrastando tudo que tem pela frente. Arrastando tudo como um tsunami de 30 metros de altura, que viaja em uma velocidade de mais de 300 km por hora. Nada fica em pé diante dele, meu irmão. Vem derrubando e arrastando tudo. Mas por que isso? Porque encobriu. Porque encobriu. Bom, a prova, eu vou encerrar agora. A prova, eu posso falar, Isaac? Pode. Eu vou falar agora. Eu posso falar, irmão Merida? Pode. Pronto, meu Isaac falou. E a minha matriarca falou, agora eu vou falar. A prova é que quando Adão pecou, vamos lá, vou provar agora na Bíblia. Uma coisa é você falar de achismo, né? Outra coisa é você provar na Bíblia. Quando Adão pecou, Deus já sabia que Adão tinha pecado, sim ou não? Sim, Deus já sabia que Adão tinha pecado. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus já sabia. Então por que é que ele vai ao jardim e quando ele chega no jardim, ele pergunta: Adão, onde é que tu está, Adão? Deus já sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Já sabia, Deus já sabia. E por que é que Deus pergunta onde é que Adão está? Porque Deus estava dizendo através daquela pergunta: Adão, meu filho, Adãozinho. Foi. Vou falar mais carinhosamente, né, Isaac? Adãozinho, Zinzinho, meu filhinho, quer brincar de esconde-esconde comigo, é? Eu já sei onde tu está, Adão.
Mas eu estou te dando a oportunidade de tu vir aqui na frente e dizer: meu pai, eu pequei feio, eu errei, eu falhei na missão que o Senhor me delegou, eu falhei, me perdoa. Deus estava dizendo para Adão as seguintes palavras através daquela pergunta, porque de Deus ninguém se esconde. Pode se esconder do pastor, pode se esconder do ministério, pode se esconder da esposa, do esposo. De Deus ninguém esconde. Ninguém se Esconde não. Se esconde, Isaac? Não, esconde não. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Não adianta se esconder. Ele conhece o profundo, o oculto, o escondido. Por isso o melhor caminho, meu irmão, o melhor caminho, minha irmã, é a confissão e o arrependimento profundo. Aí Deus abraça com a misericórdia. Aí Deus abraça com o perdão. Deus abraça com a restituição. Casos aqui que eu falei são casos que eu já peguei, de pessoas que pecaram, não quiseram confessar, aí depois, meu irmão, a fatura chegou da forma que eu disse, como se fosse um tsunami, levando tudo que tinha pela frente. Tudo. E triste era quem se metesse no meio para ajudar, que até quem se metesse no meio ia ser arrastado pelas ondas. Ia. Porque não quis confessar. Não quis confessar. Então, confesse que é melhor. Admita que é melhor. Não é feio errar, porque errar eu erro, tu erra, junta no plural, nós erramos. Feio é você pecar e ficar escondendo o pecado. Feio é você pecar e ficar escondendo o pecado. Aí que é ridículo. Ridículo. Aí Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então que Deus abençoe, que nós possamos sempre conservar isso. Irmão, isso é bom, isso é sinal da salvação, sabia? Sinal da salvação. Nós pecar, nós errar e nós confessar, nós reconhecer. Puxa vida, eu pequei, eu errei. E você reconhecer. Isso é sinal da salvação. Tá? Então que Deus abençoe, que Deus continue me guardando, te guardando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Deus abençoe, ficarmos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.